Bem-vindos à TVD. Vocês sabem que agora a TVD-C já encurtou um pouquinho o nome, agora nós somos a TVD. E estamos em uma nova temporada com o GS Entrevista, que vocês conhecem, se vocês forem lá no meu canal no YouTube, vocês vão acompanhar várias entrevistas que já foram feitas. Mas, nesse momento, nós entramos com uma nova temporada para tratar de assuntos que eu acredito que sejam do máximo interesse de vocês. Todos sabem que nós estamos vivendo e acompanhando um momento onde a tecnologia está exposta. A tecnologia é o meio com o qual a gente está conseguindo viabilizar todo esse momento, o trabalho, as relações sociais e até, por que não dizer, as relações emocionais, né? Então, a tecnologia ganhou um status e um protagonismo nunca visto antes. E, com isso, realmente tem gerado uma série de questionamentos importantes. Hoje nós vamos tratar de um deles, que eu acredito que vocês estejam acompanhando. A gente vai falar sobre proteção e privacidade de dados. E dado hoje é, como todo mundo fala, já virou clichê, mas dados hoje é o novo petróleo. Tudo depende de dados. E não seria diferente durante a pandemia, onde nós temos que usar todas as armas que nós possuímos para combater esse inimigo. E o dado está sendo muito utilizado para isso. Nós acompanhamos aí pelo mundo uma série de experiências de monitoramento, rastreamento, todos no sentido, com a intenção, a princípio, de realmente combater esse inimigo. Mas nós temos aí algumas preocupações. Até que ponto a gente pode avançar nessas políticas de monitoramento, de vigilância digital? Então, nós vamos falar com duas especialistas que estão aqui participando conosco no programa, e nós vamos exatamente avaliar esse cenário, considerar quais são esses limites, considerar o quanto é necessário avançar e até que ponto, e quais os benefícios que efetivamente esse avanço traz hoje, não só para o combate ao coronavírus. Eu acho que é um novo paradigma, é um novo patamar. Nós vamos sair dessa experiência realmente também reavaliando o uso dos dados e sabendo como é que a gente vai evoluir daqui para frente. Então, é uma grande experiência nesse sentido. Então, eu gostaria de convidar e mostrar aqui para vocês quem vai estar conosco nesse bate-papo. Nós temos a Patrícia Peck, que acho que a maioria de vocês conhece. A Patrícia é uma especialista em Direito Digital, PhD. A Patrícia é Head de Direito Digital na PG Advogados. Obrigada, Patrícia, pela sua presença. Graça. Mais uma vez, estamos juntas, né? Um bate-papo tão interessante. Conto também com a Miriam Wimmer, é isso mesmo sua pronúncia, né? Isso. A Wimmer, que é diretora de Telecom do MCT, que a Miriam também já esteve comigo em alguns debates e está dando aqui o prazer de contar, né, eu tenho o prazer de contar com seu conhecimento aqui também nesse bate-papo. Então, muito obrigada a vocês pela presença. E tenho sempre aquele recadinho para dar para vocês. Podem mandar suas perguntas, seus comentários ao longo do programa. Nós vamos estar aqui conversando sobre esses temas que eu falei para vocês, mas nós vamos estar atentas, eu principalmente, à colaboração de vocês para que a gente possa fazer essa triangulação, ok? Bem, Patrícia e Miriam, eu queria começar fazendo um giro um pouquinho aí pelo mundo e trazendo alguns fatos, como eu falei para vocês, que a gente acompanhou nesse cenário mundial, né? Nós vimos exemplos em vários países, e se eu fosse citá-los aqui, seriam muitos, em que o monitoramento, o rastreamento, o uso de recursos, né, aplicativos de geolocalização, foram bastante utilizados. E, em muitos casos, se questiona hoje, né, até que ponto, efetivamente, isso contribuiu para aquela clássica frase, né, o achatamento da curva de contaminação. Será que, em muitos casos, isso também não foi usado como uma desculpa para você conseguir avançar em algumas políticas de monitoramento, de vigilância? Então, eu queria primeiro avaliar um pouquinho com vocês do que vocês acompanharam, do que aconteceu aí pelo mundo, antes de falar do Brasil, até que ponto vocês acham que realmente houve aí uma quebra de paradigma nessa questão. Vou começar com você, Patrícia, o que você acha?
Oi, Graça. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar aqui do programa e dividir esse espaço com a Miriam, que também já tive junto em outras oportunidades, e debater, né, essa temática tão importante. Acho que assim, vivemos um momento excepcional, acho que pandemia é uma situação de crise, e temos sim que pensar, né, que você tem sempre que priorizar a questão de saúde e segurança coletiva, e isso exige algumas estratégias e algumas ações, inclusive emergenciais, com toda certeza, isso não é discutível. Mas dando um passo antes, né, quando a gente pensa que o próprio Estado precisa ser um ente de planejamento, né, quando a gente está sempre a um passo na frente, até mesmo quando a gente constrói e cria leis, né, a gente está sempre pensando assim, um aprendizado da sociedade até então, e o que vai nos direcionar, nos nortear para frente, né, o que é importante nesse sentido. E aí, por isso, a importância dos próprios três poderes do Estado democrático, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. E por que eu estou falando dessa construção? Que não é de hoje, é porque isso nos prepara para toda e qualquer crise do passado, do presente ou do futuro, né? Senão fica parecendo que estamos pela primeira vez na história vivenciando isso, e não é. É ao contrário. Então, o gestor, seja ele público ou privado, precisa usar dos instrumentos que nós já temos estabelecidos. E entre eles, com certeza, uma palavra de ordem que não quer calar dos últimos anos tem sido a palavra transparência. Então, qualquer medida que venha a ser tomada, seja no Brasil ou em qualquer outro país, o que se está colocando muito em evidência é que a condução seja feita de forma transparente. Então, o primeiro grande questionamento que surge desse evento é o quão transparente todos estão sendo a respeito das próprias informações e ações relacionadas ao combate da pandemia. Número um. Número dois é como que eu tenho que construir um modelo de compartilhamento de conhecimento e de informação que permita você ser mais eficiente, otimizar recursos, né? Eficiência e otimização de recursos em qualquer época, não importa se estamos numa situação de guerra entre países, de combate à fome, mas de preservação de meio ambiente, de pensar a proteção da saúde, ou seja, quando a gente pensa sustentabilidade, ela vem na visão de eficiência e otimização de recursos. Então, lógico, compartilhar conhecimentos adquiridos para permitir que todos andem num bloco global. E o que a gente percebe é que nos últimos anos começou a haver, ao invés de um alinhamento internacional entre países, começou a haver uma movimentação de nacionalismo muito forte, e cada um indo sozinho, pelo seu lado, e começou a se construir algumas barreiras de informação, né? Então, logicamente, que o que se está colocando em xeque esse ano é a capacidade de se colaborar num fim comum para todos. Só que esse colaborar para o fim comum, se ontem era a gente falar sobre o meio ambiente do planeta, hoje a gente está falando da saúde, há anos atrás a gente falou do combate ao terrorismo, ou seja, de tempos em tempos vem uma tônica que nos exige essa capacidade. Só que eu comentei com você, Graça, os fins não justificam os meios, né? Ou seja, mesmo com uma causa justa, não dá para fazer de qualquer jeito. Por quê? A informação é poder e ela pode gerar desvio, né? Se eu vou criar uma situação excepcional que eu possa contratar sem licitação, eu tenho que ter muito cuidado para isso não virar depois um problema de compras com um preço absurdo, né? Ou seja, como é que eu vou criar o check and balancing para evitar as situações de infração ética, de corrupção, tá? Então, em cada ambiente, o que se coloca agora, e que foi o que foi colocado, por exemplo, só para fazer a menção aqui, né, o European Data Protection Board falou muito bem e colocou praticamente desde o início da pandemia e agora em maio, que é justamente nessa situação que é tão importante seguir os princípios de transparência, de privacidade e de proteção de dados. Quer dizer, você não pode construir um planejamento antes, depois, durante, depois dessa crise, abandonando essa cartilha
de princípios. E que quando a gente remonta a história toda da própria questão da proteção dos dados pessoais, quando o partido The Greens, que é o Partido Verde, lá na União Europeia, começou a trazer de volta essa temática, praticamente de 95 para cá, isso foi ganhando força para virar o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Eles criaram um pacto conectando com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Então, era aquela situação pós-Segunda Guerra Mundial que nós já tínhamos visto na história, o que significa usar uma informação que você tinha obtido como Estado, como poder público para um motivo e depois ser usado para outro motivo. Então, assim, a gente, de novo, de tempos em tempos, se coloca isso. Então, a grande questão é, estamos, sim, no momento de urgência e emergência, mas esse guideline que já foi escrito, reescrito, né, que a gente volta de novo a reforçar, de que tem que agir com transparência, tem que ter finalidades claras, precisa ter um propósito estabelecido, mesmo o fim público tem que estar com uma razoabilidade muito grande, Para e não todo o perder, ecossistema, né, para não público e perder privado, isso, né, para não se perder no caminho, para não perder esse lógico, ponto, né? porque a gente está falando de governança, de sustentabilidade. Estamos falando de uma crise de agora, falamos já de crises do passado, vamos ter crises no futuro, mas o fio condutor disso tudo é que a sociedade já já está cansada de desculpas para que não haja transparência, para que não se cumpra e não se respeite com leis que já deveriam estar muito mais em enforcement, seja hoje, ontem ou o amanhã aí que a gente espera. Ok. Miriam, eu vou trazer mais um dado aqui, assim como eu comentei no início com a Patrícia, né? Hoje, acredito, você talvez até possa ter um dado mais atualizado, 5,2 bilhões de smartphones aí, né, no mundo. Então, nós temos aí pessoas, porque smartphone e pessoas, né, é uma relação muito próxima hoje, né? Então, eu trago um caso aqui para comentar. Assim, na Coreia do Sul, por exemplo, eles investigaram dados de smartphones para encontrar em 10 minutos pessoas que podiam ter pego o coronavírus de alguém, né? E foi usado como referência não só esse caso, o caso de Israel também, depois nós tivemos Reino Unido, China e Taiwan, mas eu queria me ater a essa questão dos smartphones, né, sendo vistos aí como dispositivos, né, pessoais, obviamente, mas aí como elementos fundamentais nesse processo, quando a gente olha essas questões de rastrear, monitorar. Então, de novo, eu trago esse exemplo e coloco a pergunta que eu fiz para a Patrícia, né? Até que ponto essas experiências, esses movimentos que a gente observou no mundo, colocam em xeque, criam um novo paradigma nessa questão do uso realmente de dados pessoais para fins que, nesse caso, se justificam, entre aspas, em função do combate à pandemia. Perfeito, Graça. Para começar, muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, com a Patrícia também, para debater esse tema tão importante, né, que afeta a vida de todos nós, como cidadãos, ou como servidores públicos, ou como especialistas. E, de fato, eu me recordo que, à medida que a gente observava a pandemia se aproximando do Brasil, nós verificamos também que, em diferentes níveis federativos, na União, nos estados, no município, começava-se a discutir a necessidade urgente de compartilhamento de dados com vistas ao combate efetivo à pandemia, né? E nesse contexto, como você muito bem destacou, o smartphone é um elemento que traz uma mudança paradigmática impressionante na forma e nas ferramentas que a gente tem para combater a pandemia. Na grande influenza espanhola, né, no início do século passado, que foi, enfim, um outro momento de pandemia global, não havia isso que a tecnologia nos traz, e não por outra razão a gente viu em muitos países do mundo, né, o desenvolvimento de iniciativas justamente para potencializar e alavancar o fato de que as pessoas andam com seus smartphones e utilizar isso de modo a, de um lado, rastrear a disseminação da doença e, de outro lado, avaliar até que ponto as medidas de isolamento social têm sido efetivas. Fala-se, inclusive, no uso desse tipo de tecnologia como uma ferramenta para nos ajudar a sair da crise, né, a encerrar ou ir diminuindo essas medidas de distanciamento e de isolamento.
quando a pandemia começou a aterrissar no Brasil, lá no Ministério, nós muito rapidamente começamos a ser procurados e demandados, e inclusive por estados e municípios que já estavam interessados em desenvolver iniciativas desse tipo, e a gente foi ver o que o resto do mundo estava fazendo, e em particular o paradigma europeu é muito importante, porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é muito fortemente inspirada no paradigma europeu, e o nosso ambiente jurídico, constitucional, enfim, guarda muitas semelhanças. E eu me recordo que nos primeiros dias da pandemia, eu tomei contato com uma declaração da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, e ela falava, olha, do nosso ponto de vista, e depois isso foi referendado pela European Data Protection Board, como disse a Patrícia, não existe nenhuma incompatibilidade entre proteção de dados pessoais e combate a uma emergência sanitária como essa que se coloca. É um período em que todos os direitos devem ser promovidos e respeitados, inclusive os direitos à proteção de dados pessoais. Então, o que se tem buscado também, de certa medida, é fugir da armadilha do triunfalismo tecnológico, que é a ideia de que a tecnologia nos dá todas essas possibilidades, logo a solução está na tecnologia, mas perceber que também o seu uso deve ser circunscrito por certos limites, que são justamente aqueles sobre os quais o STF falou na semana passada, né? A ideia de direitos associados à personalidade, que também estão associados à proteção da sua privacidade, da intimidade e dos seus dados pessoais. Então, eu tenho acompanhado muito a imprensa internacional sobre esse assunto, eu vi que a revista The Economist, por exemplo, que é uma revista, enfim, econômica, né, corriqueira, saiu com uma matéria grande dizendo que aplicativos de contact tracing, né, que são esses aplicativos de rastreamento, não seriam a solução para nos tirar do lockdown, por exemplo, né. Temos visto muitos grupos sociais preocupados com o que se chama de o legado da pandemia, né, então a ideia de que esses dados poderiam ser reutilizados em contextos diversos, né, o que feriria uma série de direitos, e eu acho que a preocupação nesse momento que está na cabeça dos gestores públicos é o que eu posso fazer, o que é útil eu fazer e quais são os limites, né, pensando sempre nessa ideia do interesse público, mas não o interesse público abstrato, que já de cara sai ganhando face a interesses individuais, né, direitos fundamentais, mas sim contrabalanceando, visto que todos esses interesses são protegidos pela Constituição, né, tanto o interesse do indivíduo como também o interesse de proteger a coletividade face a essa situação emergencial. Então, não tem saída fácil, e como mencionou a Patrícia, eu diria que a falta de uma estrutura institucional que nos oriente é algo que tem sido sentida, né. Então, como gestora pública, eu sou muitas vezes procurado por colegas de outros ministérios, né, por pessoas do meu próprio ministério. Miriam, você entende LGPD, será que eu posso fazer isso? Eu acho, não importa muito o que eu acho, na verdade, né, eu posso te dar um palpite, as consultorias jurídicas vão falar naturalmente, mas existe de fato, sim, um cenário de bastante insegurança, porque muito embora a LGPD não tenha ainda entrado em vigor, os seus efeitos já se fazem sentir muito amplamente, isso já é algo que está incorporado no modo de pensar das pessoas e dos gestores públicos também. Eu acho, Graça, eu queria comentar rapidinho que a Miriam falou uma coisa importantíssima. A gente vê essas manifestações dos DPAs, dos Data Protection Authorities dos outros países. Eu mesmo fiz uma pesquisa para a área da saúde, porque você tem publicações, né, de DPAs de mais de 40 países, num site de melhores práticas, como lidar com a pandemia e equilibrar para isso, e países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, vários contribuíram, o Brasil nem faz parte, a gente nem tem a nossa autoridade constituída, e ela está realmente fazendo falta, porque ela poderia estar contribuindo com uma visão de regulamentador da legislação, de fiscalizador, de como que poderia, mesmo ainda no período de transição, de vacatio legis, ela estando presente, né, já instituída, ela estaria orientando sobre algumas das questões, assim, de como que poderia se harmonizar da melhor forma essa necessidade, né, de você poder trabalhar uma informação que pode ser muito estratégica, como a gente está falando, um dado que envolve uma geolocalização de um indivíduo que pode, de repente, não estar cumprindo com o isolamento social e que pode até, de repente, precisar de um socorro, né, relacionado a uma situação de manifestar algum tipo de sintoma de Covid ou algo assim, que você pode direcionar um recurso público, né, tanto na hora que você fala de patrulhamento,
funcionamento de ambientes públicos, né, como são as vias públicas e assim por diante, que a gente está falando de eficiência, de otimização, né, para onde que o gestor público olha, né, não dá para olhar para tudo e para todos, né, então é importante qualquer ferramenta e qualquer tecnologia que ajude a priorizar. O que eu priorizo, para onde que eu foco, né? Quais são as situações mais críticas, tá? Mas, de fato, estamos com essa lacuna aí no nosso cenário. Isso. Eu gostaria de voltar a Miriam, né? Quando a Miriam fala sobre essa busca, né? Até esse questionamento por parte de muitos, como é que eu faço? Né, por onde eu vou, avanço, não avanço? Nós tivemos recentemente uma polêmica com a MP 954, né? Acompanhamos aí o noticiário, para vocês que estão nos acompanhando, só para a gente atualizar essa medida provisória, depois a Miriam acho que pode até explicar melhor, mas resumindo, né, a ideia é que realmente os dados, né, vinculados às empresas de telefonia, as operadoras, eles fossem compartilhados com o IBGE, a fim de poder fazer um trabalho estatístico um pouco mais seguro, né? E me parece que isso foi realmente questionado, né? A própria Rosa Weber travou, né, o avanço dessa medida provisória. Hoje ela está aguardando no Congresso, né, uma definição, mas independente do que nós temos por aí, eu queria usar esse caso como uma referência de como realmente hoje é difícil imaginar, né, qual seria o limite entre você obter os dados para um fim, né, importante do ponto de vista estatístico, mas até que ponto isso realmente não pode ferir a questão da privacidade. Então, eu acho que essa experiência está sendo, de certa forma, né, compartilhada no meio da pandemia, né? Não se sabe exatamente como que se vai avançar nisso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão dessa falta realmente de referências e se o fato de não ter a lei não dificulta mais ainda a noção clara de quais são esses limites. Perfeito, Graça. Eu acho que é um ponto super relevante e, de fato, a gente está aprendendo a dirigir enquanto troca o pneu com o carro andando, né? Tá realmente um cenário em que as dúvidas são suscitadas numa velocidade muito grande. Nesse caso da MP 954, o que o IBGE buscava obter eram dados que a gente talvez pudesse chamar de dados cadastrais. Então, o nome, o telefone fixo e móvel e o endereço dos clientes de todos os operadores de telefonia fixa e móvel do país, tá? E a finalidade era realizar a pesquisa estatística oficial, era o que constava da MP, e na exposição de motivos era especificado que era PNAD contínua, que é uma pesquisa que é realizada normalmente presencialmente, mas que por conta da pandemia havia sido suspensa. Esse foi um caso que gerou inicialmente um dissenso enorme, porque eu acho que muitos no governo, inclusive eu, quando consultada, não, parece uma finalidade super apropriada, né, não parece haver a princípio um impedimento, né, parece em tese ser possível. E quando a MP foi publicada, surgiram nada menos do que 5 ações diretas de inconstitucionalidade, além de centenas de emendas no Congresso, né? E a mensagem que o STF nos trouxe, quando o plenário, por ampla maioria, 10-1, suspendeu a eficácia dessa medida provisória, foi, olha, pode compartilhar, pode, mas não desse jeito. Você tem que tomar cuidado, né? Então, você tem que especificar a finalidade, você tem que especificar a duração do tratamento, tem que deixar claros quais são os protocolos de segurança a serem utilizados, né? Então, foi muito interessante porque, inclusive, os ex-presidentes do IBGE assinaram conjuntamente uma carta dizendo, olha, a pesquisa estatística é crucial, inclusive para permitir que o Brasil saia da pandemia e possa se organizar, a quebra de continuidade na série histórica seria muito gravosa, mas o que o STF considerou, dentre outros argumentos, foi, de certo modo, a desproporcionalidade do comando da MP, que buscava ter acesso a dados de contato de 200 milhões de brasileiros, quando a pesquisa é, na verdade, uma pesquisa amostral. Então, invocou-se muito a principiologia, né, da Constituição. Veja, a gente não tem uma lei em vigor,
o controle do STF se dá não face à LGPD, que não está em vigor, mas face à própria Constituição, e por uma esmagadora maioria os ministros entenderam que a MP deveria ser suspensa porque ela infringia, ela afrontava esses princípios constitucionais de proporcionalidade, de segurança, de finalidade, de transparência, de proporcionalidade quanto ao universo de dados coletados, né? Então, essa foi uma decisão assim, bem controversa, muitos destacados pensadores, pesquisadores na área de proteção de dados pessoais enxergavam uma evidente inconstitucionalidade, ao passo que outros diziam, não, mas dados de telefonia fixa são, inclusive, publicados nas páginas amarelas, né? E eu acho que a mudança de chave conceitual e o ponto que o STF nos traz com muita clareza é a ideia de que, ainda que os dados sejam publicamente acessíveis, ou ainda que eles pareçam ter natureza meramente cadastral, são dados que estão sujeitos a uma proteção dada pela própria Constituição, e dessa maneira se impõe a adoção de certas cautelas, certos cuidados que o STF entendeu não terem estado presentes na medida provisória. Então, a gente agora vai ver como o Congresso vai consertar a MP, vai fazer os ajustes necessários para endereçar as preocupações do STF, porque ninguém duvida também que pesquisa estatística é algo importante, né? O IBGE é um órgão que tem uma reputação boa, firme, né? Um histórico muito positivo, inclusive com relação à proteção de dados pessoais. Já houve casos julgados no STF anteriormente envolvendo o IBGE, mas esse foi eu diria que uma experiência de aprendizado, talvez, para o governo, e, sem dúvida, uma decisão muitíssimo importante, muitíssimo influente no contexto brasileiro. Perfeito. Patrícia, sobre essa questão, né, da MP, eu queria trazer para você já, né, não tem tantas perguntas ainda aqui, mas algumas que estão chegando já estão tratando desse tema, e a gente já está falando desse assunto aqui, né, porque, como a Miriam colocou, esse assunto realmente gerou bastante polêmica, né. E o que muitos têm perguntado é que, mesmo que o Congresso e todas as emendas que sejam feitas, elas resguardem esses dados, a questão é, passada a pandemia, como é que ficam esses dados armazenados? Eles podem depois ser manipulados para outros fins? A grande preocupação é se não se abriria aí um precedente arriscado para essa questão tão importante que é esse compartilhamento de dados, mesmo que sejam dados básicos, e até que ponto a sociedade não deveria ser consultada sobre isso. Oi, Graça. Bem, primeiro eu acho que é muito pertinente você trazer essa pauta para esse nosso debate, e por isso que muitos reiteraram a importância da gente ter uma legislação vigorando de proteção de dados pessoais. Quando você olha a LGPD, ela responde essas questões, né? Mesmo lá na parte da administração pública, que é o capítulo 4º, quando você olha o artigo 23, o artigo 26, e ela define que o tratamento de dados tem que atender especificamente, né, a quais são os propósitos ali da administração pública, e quando há compartilhamento entre ente público e privado, da mesma maneira, você tem que ter um convênio claro, as finalidades têm que estar claras, que o ente público precisa já deixar no seu site também, mesmo quando você não precisa de consentimento, você tem que atender o princípio da transparência, e no princípio da transparência você tem que deixar claro para que finalidades serão tratados os dados pessoais, que é a ideia de aplicar o princípio da minimização. Eu vou tratar para o mínimo necessário para a finalidade que foi informada, mesmo quando não tenho que ter consentimento, ou seja, mesmo numa situação que excepciona consentimento, eu ainda assim estou limitado a tratar minimamente para a finalidade informada, que é para evitar esses desvios, para evitar que se use o dado depois para outras coisas distintas fora daquele tratamento que foi justificado por conta da pandemia, que são esses medos da sociedade. E são esses medos da sociedade que vieram acumulando dos últimos anos, que fizeram ser desenhada uma legislação desse nível, e que não foi feito aqui a partir do Brasil. Nós estamos, assim, seguindo praticamente o modelo europeu, né, e que, se hoje já tem mais de 107 países com legislação dessa maneira, isso é um eco que reflete um receio social em termos de expectativas, porque sim, nós vivemos uma sociedade
que a gente tem hoje a possibilidade de ter muitas informações sobre as pessoas. E conforme a gente cruza essas bases de dados, isso gera muito conhecimento e para que isso vai ser utilizado. Então, se havia essa preocupação após a Segunda Guerra Mundial, que eu falei que a história nos ensina, imagina hoje, com todo o avanço dessas tecnologias, só aumentou a preocupação da sociedade. E ninguém retira a importância de que quando você coloca numa balança, né, princípios, você protege a privacidade do indivíduo, mas você tem situações em que você coloca a segurança coletiva. Por isso que ela é uma legislação que traz exceções, né? Por isso que ela é uma legislação que fala de minimização, né? Ela traz ali todo um framework para que você possa trabalhar tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Então, assim, nosso maior desafio hoje para o Brasil é que, apesar de nós termos já um entendimento inicial do STF de como vai estar sendo considerada essa regra, o Brasil são muitos Brasis. A Miriam falou muito, de uma forma muito feliz, que nós temos a parte municipal, estadual, federal. Essa é uma questão que pode acabar judicializando. Imagina só as pessoas, se elas se sentem depois com um receio, ao invés de aderir, né, àquela plataforma, ela possa ter um questionamento, aí entra o Ministério Público, tudo isso também é gasto público, porque aí o Ministério Público tem que entrar em defesa dos direitos do cidadão, do indivíduo, e aí para questionar, de repente, uma atividade considerada já ultrapassando um determinado limite, e isso tudo sai do cofre público, do dinheiro dos nossos impostos também, né? Então, é um custo social muito grande se a gente não segue essa cartilha exatamente. Mas você está correta em dizer, Graça, que aplicar o uso das novas tecnologias sem seguir essas diretrizes que já estão construídas e ter essa transparência, que eu acho que foi esse o recado do STF. Sim. Como quem diz, legislativo, faça o dever de casa, escreva bem escrito, né? Porque passar qualquer coisa de qualquer jeito, só porque estamos vivendo um período de urgência e emergência, Exatamente. não vai colar, não vai ser dessa forma, né? Não bota a carroça na frente dos bois, né? Mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque se o STF não passa esse recado agora e sai de qualquer jeito, depois lá na frente judicializa. E aí começa uma série de iniciativas, ação coletiva, o Ministério Público como um vigilante dos direitos e aí vai começar um problema, porque aí aquela operadora de telefonia começa a ser cobrada pela autoridade de fornecer dado, aí vai estar o IBGE envolvido, aí depois que passou a informação, alguém vai dizer que não era para ter passado, aí um determinado governador vai entrar contra, aí o outro vai dizer não sei o que. Então, aí vira esquizofrenia jurídica do país, né? Então, a gente precisa andar todo mundo com uma mesma diretriz. Senão, imagina só, a gente tem que focar em resolver a crise de saúde, resolver a crise econômica, não precisamos aumentar custos, né? Já temos, nem financeiro, nem social, já temos bastante tecnológico, aí nada disso, né? Então, assim, qual que é o combinado? Vamos Sim. seguir esse combinado. E quem seguir aquele combinado está fazendo do jeito certo. Acho que essa que foi a devolutiva, né? E precisa ser bem feito, não pode ser de qualquer jeito. Bem, nós já falamos bastante sobre esse tema da medida provisória, né? É um assunto, a gente adoraria continuar falando sobre isso. Eu vou começar a trazer algumas perguntas da plateia para a gente ampliar um pouquinho essa discussão. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Ribeiro Câmara. Tudo bem, Marcelo? Obrigada por você estar aí com a gente. E ele, inclusive, começa aqui a sua pergunta muito interessante. Vamos àquela que está na cabeça de todos, e vale a pena dirimirmos. Até que ponto a informação hoje obtida de geolocalização da população pode ser considerada invasão de privacidade? Figuras públicas podem alegar proteção da privacidade sobre dados médicos pessoais se não interferirem na governabilidade do país? Então, Miriam, aqui a gente traz de volta
um pouco a questão da geolocalização, que a gente comentou um pouquinho no início, mas, como eu falei, a gente já tem exemplos hoje sendo feitos aqui no país. E a segunda questão colocada por Marcelo é importante, que é onde eu queria entrar também. Quer dizer, até que ponto esses dados médicos, né, que estão, de certa forma, aí sendo manipulados, na sua opinião, quais os riscos também desses dados e da manipulação desses dados não estarem avançando aí alguns sinais, como a gente costuma dizer, né? Se não está ultrapassando aí um pouco a medida do que pode ser feito. Perfeito. Então, com relação à primeira questão, uma das iniciativas que tem sido adotada, não apenas no Brasil, em vários estados, mas também no mundo, é a criação dos chamados mapas de calor, que são feitos com base na utilização de dados anônimos e agregados de geolocalização dos habitantes. Então, essas ferramentas, pelo menos as que eu tenho conhecimento, né, elas conseguem identificar a posição dos indivíduos, mas as operadoras conseguem fazer isso naturalmente, né, com seus clientes, e essas informações são depois agregadas em grupos, acho que de 100 usuários, né, e isso é colocado à disposição das autoridades públicas na forma de um mapa de calor, para que se possa observar onde tem mais gente, onde tem menos gente, onde tem aglomeração, né? Então, me parece que em São Paulo isso está acontecendo, no Rio de Janeiro também, salvo engano. E nesse caso, eu não vou aqui entrar nas especificidades da tecnologia, mas o que se afirma é que são dados anônimos, né? Dados anônimos e agregados, e dessa forma não se caracterizam como dados pessoais à luz da LGPD, de modo que, em tese, de novo, eu não vou assinar embaixo de nenhuma tecnologia, não conheço detalhes, mas em tese não é possível a reidentificação individual de nenhum dos usuários, logo não haveria, em tese, riscos à privacidade, né, e sequer haveria a classificação daqueles dados como dados pessoais, né. Com relação à questão de dados médicos, de figuras públicas, a pergunta foi feita de uma maneira muito delicada, mas estamos todos falando do caso do nosso presidente, Jair Bolsonaro, né, e nesse caso eu li a decisão da primeira juíza e depois as decisões que foram proferidas já em sede recursal, e o que me parece muito interessante é que o que é colocado é uma tensão que existe entre, de um lado, a lei de acesso à informação, que assegura ao público o direito de ter informações sobre coisas que lhe dizem respeito, né, assuntos de interesse público, e, de outro lado, direitos associados à proteção da intimidade, né, seja aquela pessoa figura pública ou não. E na época em que essa ação ainda estava tramitando, não se tinha ainda tido acesso aos exames do presidente, eu me lembro que alunos me perguntaram o que eu achava que o STF ia decidir se a questão chegasse ao STF, e eu me recordei e comentei com eles que no passado, já em diferentes oportunidades, o STF tem dado prevalência ao direito do público ter acesso à informação. Isso aconteceu tanto no caso das biografias não autorizadas, né, que envolvia Roberto Carlos, Garrincha e outra, era uma ação movida pela Associação Nacional de Editoras de Livro, e o STF entendeu que não era necessária a autorização do biografado, porque havia um interesse coletivo em ter informações, como também no caso da publicação dos vencimentos de servidores públicos na internet. Né? Então, para quem é servidor público, o salário está lá publicado no portal Transparência, é algo que os servidores públicos não acham maravilhoso, mas também o STF entendeu que prevaleceria o direito do público de ter acesso à informação. Então, esse foi um caso, enfim, muito interessante. O presidente firmemente defendeu o direito a preservar sua intimidade, dizendo que aquele era um assunto que lhe dizia respeito, e a tese contrária argumentava que havia um interesse público em conhecer esses dados. Então, eu acho que isso suscita questões até muito mais difíceis e que vão além do atual contexto de pandemia, que tem a ver com eventual mitigação de direitos de indivíduos por se encontrarem numa relação especial de subordinação com o poder público, por serem autoridades públicas, figuras públicas, né? É uma discussão que também a jurisprudência, a doutrina vem enfrentando há muito tempo. Com relação ao compartilhamento de dados de pessoas particulares, não há nenhum motivo aparente para que se dê publicidade, né, a esses dados. Existem, sim, protocolos de compartilhamento de dados dentro do SUS, com laboratórios de exames clínicos, enfim, e esses dados estão sujeitos, sim, à proteção e são normalmente tratados como dados absolutamente sigilosos. Patrícia, dando um passo além dessa questão, né, você pode comentar, obviamente, os dois casos, mas o que está sendo colocado aqui também, nas perguntas que estão chegando
temos acompanhado uma série de incidentes de vazamentos de dados, não só nas esferas, né, federal, municipal, estadual, mas até no Exército nós já acompanhamos aí casos de vazamentos de dados. Não vamos entrar aqui no aspecto, né, se houve ou não, até que ponto, mas se sabe muito que na verdade, hoje, os modelos de proteção, né, do ponto de vista de segurança, ainda requerem um amadurecimento muito grande. Então, a pergunta que vem em relação aos dados sensíveis hoje, nessa área médica, além da questão do presidente, de tudo que foi colocado pela mídia, mas pensando no cidadão comum, você acredita que existe aí realmente uma preocupação em relação à guarda dessas informações, embora elas possam ser coletadas, esteja previsto essa coleta, mas como é que seria a guarda dessas informações e até que ponto você acha que isso é algo com o qual o cidadão comum deva se preocupar? Oi, Graça, eu acho que você tocou num ponto relevante, né? A gente está falando aí de aumentar o nível de segurança cibernética nas próprias instituições e na instituição pública, né? Nós temos acompanhado muitos projetos de implementação já de LGPD desde 2018 para cá, e pelo que eu dialogo com muitos colegas, a área que está mais atrasada para implementar LGPD é o próprio setor público. Então, lógico que tem que haver uma preocupação do cidadão com relação a isso. Esse ano, por exemplo, saiu, né, no começo do ano, para quem aí precisa rememorar, né, relembrar essa questão, o decreto 10.222, do dia 5 de fevereiro de 2020, da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Só que depois não andou mais nada, né? Ou seja, como que está essa agenda? Porque o setor privado tem uma caminhada, uma trajetória, mas e o outro lado do balcão, que é o setor público, né, com essa jornada toda? Se todos têm a intenção de ficar prorrogando a lei, é porque não tinha ainda feito o dever de casa, de já estar em conformidade. Não dá para dizer que eu não fiz o dever de casa agora, nos últimos 3, 4 meses antes da entrada em vigor da lei, né, de uma lei que já tinha dado 2 anos de prazo. Então, sim, né, a partir do momento que você começa a ter uma necessidade maior de compartilhamento de dados, ainda mais dados pessoais sensíveis relacionados à saúde, mas nós ainda não estamos no nível adequado de segurança cibernética, e lógico que o volume de vazamentos demonstra isso, só vem aumentando dos últimos anos. E agora, com o isolamento social e muitas instituições tendo que praticar o home office, o teletrabalho, os indicadores de risco das consultorias especializadas apontam para aumentar o risco de vazamento devido a esse contexto, não para diminuir. O uso de mobile, o uso de cloud, né, os próprios recursos mais em ambientes domésticos, eles tendem a aumentar esse risco. E não é só você trazer tecnologia, agora eu vou usar data loss prevention, vou usar criptografia. Agora, não, a gente tem que ter campanha educativa. Você já fala isso nos seus eventos, né, de segurança anual, o Security Leaders já fala sobre a importância das campanhas educativas, pelo menos há mais de 10 anos, acho que desde quando a gente está junto aí, a gente fala disso, e não é por causa desta lei de agora. Eu lembro de agendas que eu tive com o Tribunal de Contas da União, com o TCU, da preocupação do TCU, da falta de implementação de política de segurança de informação nos órgãos públicos. E quando você vai para ministérios, é cada um de um jeito, quando você vai para secretarias, é cada um de um jeito, né? E aí imagina autarquias, e aí imagina instituições de economia mista, tá? Então, sim, o cidadão brasileiro tem que estar preocupadíssimo. E não é só o cidadão brasileiro, eu conheço muitas entidades privadas extremamente preocupadas. Na hora que você está em APIs, você tem que passar o dado pessoal do lado privado para o lado público, e se vazar do lado público, a multa prevista na LGPD, que é a multa pecuniária financeira, só aplica para o ente privado, não aplica para o ente público. Essa é uma preocupação de todos. Então, assim, o Brasil não fez o dever de casa, isso é um fato, né? Então, na hora que você diz, vamos prorrogar, agora foi para maio do ano que vem, a questão é, aonde está o orçamento específico para que as entidades públicas cumpram
com proteção de dados, cumpram com um nível mínimo de cibersegurança no seu ambiente, de fato, né? Porque a gente já trata muitos dados pessoais de pessoas nesse ambiente, e os incidentes, esse ano de 2020 já tem incidentes relevantes, 2019 foi o ano do vazamento. Sim, tivemos Impressionante como aumentou a quantidade de vazamento. E eu queria Sim. fazer só um gancho aqui para completar com a fala que a Miriam fez também, excelente explicação, Miriam, que quando a gente fala de anonimização, Marcelo Câmara colocou uma questão muito interessante, em princípio dá a impressão, quando você aplica um método de anonimização, que você não está mais tratando dado pessoal. Então você cai lá até, inclusive, no artigo 12 da legislação, da LGPD. Só que a gente sempre tem que ter aquele cuidado, por isso que foi muito bom o exemplo que a Miriam deu sobre mapa térmico, né? Porque seria uma forma, assim, de não apresentar tanto o indivíduo em si, mas apresentar ali aquele conjunto, né, de mapa térmicos, que é quando eu já tenho a aglomeração com 100 pessoas, porque o que se colocou, e foi até um relatório internacional apresentado ali pela um SARS-CoV, né, que foi o European Data Protection Supervisor que apresentou isso, é que, assim, tem soluções hoje no Brasil que mostram a geolocalização com até 2 metros de distância da onde a pessoa está. E compartilhando isso com a autoridade, em termos de uma aplicação com dados que vêm de celular daquela pessoa, você consegue, até 50 metros, você consegue identificar exatamente a residência da pessoa. Exatamente a residência. Isso seja um condomínio de prédio, seja um condomínio de casas. Então, por mais que você diga assim, eu estou aplicando algum tipo de anonimização porque eu estou mostrando um pontinho, sim, mas esse pontinho, se eu consigo ter uma capacidade eles chamam de certeza, né, ali, da onde que está o pontinho, com até 50 metros da localização da pessoa, aquele dado passa a ser identificável. E aí, na legislação, o dado identificável se torna dado pessoal, aquilo se torna, então, uma pseudo-anonimização, não mais uma anonimização. Então, tecnicamente, eu volto para dado pessoal dentro da legislação, aí eu vou entrar dentro de artigo 13, questões relacionadas a dado pessoal sensível, e assim por diante, né? Então, assim, dependendo da metodologia e do como que eu apresento isso, eu posso estar muito bem, então, é mapa térmico, é 100 pessoas, é aglomeração, ou eu posso cair de volta para algo que se torna identificável devido a esse perímetro. E essa exatidão de distância, porque em condomínios de casa, em condomínios de prédio e assim por diante, eu sei exatamente de quem você está se referindo como pessoa, apenas mostrando aquela bolotinha, aquele pontinho ali. Nós estamos chegando aí no final, são muitos assuntos para serem debatidos. A boa notícia é que toda segunda-feira, às 5 da tarde, eu vou estar aqui discutindo esses temas com nossos especialistas. Eu vou só trazer mais 2 perguntas para realmente não ultrapassar, e vou pedir aí a contribuição da Miriam e da Patrícia para que a gente consiga responder rapidinho. O Renato Godoy de Oliveira, ele fala o seguinte, e eu acho muito importante essa reflexão. É conhecido de algumas pesquisas que o brasileiro troca sua privacidade para receber benefícios, promoções, etc. Vocês acreditam que o brasileiro continua seguindo com esse pensamento? E se nesse momento a gente conseguisse fazer uma pesquisa para saber se as pessoas trocariam seus dados pessoais, sua privacidade, para ter o combate ao coronavírus de forma eficiente, eles permitiriam? Então, a questão, Miriam, é a seguinte: até que ponto todas essas discussões que são feitas, elas realmente estão sendo perceptíveis do ponto de vista da sociedade? E até que ponto a sociedade realmente está envolvida nessas discussões de privacidade e vai poder, né, de uma certa forma, se pronunciar também nessas questões mais polêmicas? É muito difícil essa pergunta, né? Porque cada uma de nós está inserido na sua própria bolha, no seu próprio ambiente. Eu que frequento dezenas de grupos de WhatsApp de privacidade, acho que está todo mundo muito preocupado. Se eu perguntar, talvez, para o porteiro do meu prédio, ele não vai nem saber do que trata a discussão. Então, o que me parece, de fato, é que a gente está passando por um processo de aprendizado, um processo de mudança cultural, educacional, no qual cada vez mais a gente percebe que esses riscos que são qualitativamente diferentes dos riscos que existiam há 10, 15 anos, né, nos impõem um maior cuidado com o uso
dos nossos dados, tá? Mas eu acho que é um processo de aprendizado, não acho que é da noite para o dia. E também um ponto que eu acho que é muito válido recordar, eu acho que a Patrícia já falou sobre isso, é que quando a gente trata de uso de dados pessoais para fins de saúde pública, tutela da vida, nesse caso, combate epidemiológico, a gente não necessitaria se apoiar no consentimento, né? Haveria bases legais próprias para isso, mas em contrapartida é exigido um incremento na transparência, uma maior especificação da finalidade, a observância do princípio da necessidade, a minimização de dados, e assim por diante. Então, o tipo de controle social que se espera desse tipo de política não é no nível individual, mas um controle social quanto aos instrumentos que viabilizam essas trocas de dados, né? Os acordos firmados entre as teles e o governo, os contratos para trocar dados entre um órgão público e o outro, né? As normas que viabilizam esse tipo de tratamento, esses sim têm que ser submetidos ao escrutínio público para que estejam aderentes, né, aos melhores padrões e para que os cidadãos não percam a confiança, seja no governo, seja nos atores privados que realizam esse tipo de tratamento. Mas é um processo, viu, Graça? É um processo. Bem, estamos chegando aí ao final. Patrícia, vou trazer mais uma pergunta e, como eu falei para vocês, não vou conseguir responder todas as questões, mas a gente vai continuar com esse programa trazendo esses temas e com certeza a gente vai ter oportunidade. Uma pergunta que vocês estão fazendo aí para a nossa equipe é se esse programa vai estar gravado. Sim, nós já estamos gravando, vamos editar esse programa e hoje ainda a gente vai disponibilizar o link para aqueles que não conseguiram assistir o tempo todo ou não tiveram, né, a oportunidade e também possam compartilhar aí nas suas redes sociais. Patrícia, a última pergunta do Alexandre Bonassa, ele diz o seguinte: olhando o antes e o depois da Covid-19, eu penso, por que não aplicar a lei nesse momento em que estão todos conectados, que as informações estão vindo de todos os lados? Não seria o momento crítico, atual, para agilizar esse processo? Por que, na sua opinião, esse processo não anda? É só uma questão de agenda política? Oi, Graça. Eu acho que a pergunta dele é muito pertinente para fechar. Com certeza, eu não acredito que é só uma questão de agenda política. Acho que a gente tem uma questão cultural do Brasil, de deixar para a última hora. Muitos vão aplicar a lei só quando ela começar a vigorar, porque a gente tem aquela mentalidade do esperar se a lei vai pegar de verdade, para daí poder alocar investimentos. Eu lembro da história de conversar com muitas instituições, dizer assim, isso vai ser que nem o e-social, que fica prorrogando, tá? Então, se você pensa que você tem um recurso limitado, um orçamento limitado, ainda estamos vivendo crise, de fato, a gente falou de priorização. Eu coloco o dinheiro nisso agora ou depois? Eu respondi a perguntas de tantos empresários dizendo, PEC, isso vai me custar uma solução tecnológica, solução em dólar. Olha quanto que está o câmbio do dólar. Será que eu contrato essa solução agora ou contrato daqui a 6 meses? Se eu puder jogar isso para negociar com o fornecedor para ser começo de 2021, para mim é necessário, sabe? E aí nós estamos com muitos setores da economia paralisados. Olha o que aconteceu com o turismo, hotel, aviação, próprio varejo, os shoppings, tá? Então, assim, se já não tinha conseguido finalizar a jornada da conformidade até agora, com toda certeza, neste momento, na situação em que se encontra, logicamente, se você tiver que priorizar manutenção do emprego, né, ali dos trabalhadores, está tendo que haver alguns combinados, né, de suspensão de jornada, o desligamento, que aí você precisa, ao desligar, fazer acordos e tá. Então, há que se ter realmente um bom senso no sentido assim de que chegamos a essa altura do campeonato sem ter finalizado, só que tem que planejar. Agora, para o ano que vem, o que vai pegar muito mal para o Brasil? Muito mal. É chegar no ano que vem e dizer assim, vamos prorrogar mais um pouquinho de novo. Aí, baseado no quê? Porque ano passado era por causa da autoridade, que não tinha saído. Aí, esse ano é a pandemia. Aí, o ano que vem vai ser o quê? Então, aí que vai complicar. Aí é que não pode, aí que não vai ser legal, porque isso prejudica a nossa entrada na OCDE, de fato, e aí vai ficar realmente aquela situação, que aí volto para a cultura,
de que vai ensinando errado. Imagina a pessoa jovem agora que quer montar uma startup, um empreendedor novo, que você quer ensinar para ele, já começa a empresa by the book, de cara, tem que atender a lei, o privacy by design, tá? Ele vai dizer, não, imagina, vou esperar, o Brasil vai saber se a lei pega ou não pega, quer dizer, eu tenho que pegar um jovem que está recém começando como empreendedor e precisaria que ele já entendesse que lei é para ser seguida, que as regras têm que estar em conformidade, que isso é sustentabilidade, que isso é um diferencial. Então, a gente precisa querer que o Brasil siga da forma adequada, sabe? É virar essa chave. Eu acho que mais que LGPD é virar essa chave de vez, sabe, Graça? Aí, por isso é transparência, é segurança, tá? De novo, eu volto ao que a gente começou na conversa. A gente está falando de sustentabilidade. Perfeito. Patrícia, muito obrigada. Nós adoraríamos continuar, mas realmente já estouramos aí o nosso tempo. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Miriam, foi ótimo. Espero que vocês voltem aqui, estejam novamente aqui conosco na TVD, todas as segundas, às 5 da tarde. A gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre segurança cibernética, privacidade de dados, proteção, tecnologia da informação, transformação digital, ok? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.